eu quero compartilhar, também repartir o pão com a minha igreja, com meus irmãos, amém? É algo que eu tenho assim muita alegria da parte de Deus, é poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E nessa noite, eu quero compartilhar essa palavra e já debaixo de oração e muito temor, mas a minha oração ao construir essa palavra, ao desenvolver essa palavra, foi: Senhor, que o Teu Espírito fale ao coração dos meus irmãos, fale ao coração da Tua igreja, do Teu povo, porque esses dias nós temos visto tantas palavras e direcionamentos que vão em desacordo com aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nunca muda, ela não falha. A palavra de Deus é atual. A palavra de Deus, ela não sai do direcionamento que o próprio Deus tem. A palavra diz que ela é verdadeira, ela é eficaz. E de repente a gente vê assim pessoas que poderiam ter uma influência, uma voz para falar a verdade sobre essa palavra. Nós vemos essa palavra ser desviada, mas nós sabemos também que nós temos vivido os sinais dos últimos tempos, e a nossa oração é que o Senhor nos mantenha de pé, que o amor que nós temos não venha se esfriar, que a nossa vida ela seja direcionada pelo Senhor, pela sua graça, pela sua glória, pela sua misericórdia. Então que o seu coração nessa noite esteja aberto para que receba essa palavra e que nós venhamos nos lembrar em todo tempo, que a palavra de Deus não muda. E que nós precisamos ser sustentados por essa palavra. Parece que com o passar do tempo, com os muitos afazeres que nós temos, com as muitas atribuições, com as muitas lições, os deveres, nós nos esquecemos de algumas coisas que são fundamentais, que são alicerces da nossa fé, que são inegociáveis. E eu quero nessa noite, pelo Espírito Santo, trazer à nossa memória essa palavra que não pode ser negociada. E se você trouxe a sua Bíblia de alguma forma, ou ela digital, ou ela impressa, eu ainda gosto da Bíblia impressa, né? Mas você trouxe ela digital, eu gostaria que você abrisse na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O tempo vai passando, né? E tudo vai modernizando. Primeiro, para carregar a Bíblia, o rolo, né? Precisaria de 2 homens para carregar. Hoje a gente carrega no bolso aí, em forma digital. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, no versículo 3. Se você encontrou, dá um glória a Deus aí. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, se você quiser destacar o dia de hoje, fique à vontade. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui na tela. Diz assim a partir do versículo 3, na minha versão: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros,
que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultai com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Só até aqui. Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Jesus. Estamos aqui debaixo, Deus, do teu direcionamento. Ó Espírito Santo, fale conosco. Nós sabemos que a semente é boa e o semeador é aquele que sai para semear a boa semente, e que nessa noite essa semente encontre corações adubados, preparados, com a terra, Senhor, já, Senhor, na posição para receber a boa semente. Fale ao coração dos meus irmãos, Senhor, da mesma forma que o Senhor fala ao meu coração, queima a tua palavra dentro do meu coração. Que cada pessoa que entre aqui, Deus, que entrou aqui neste lugar, agora, Senhor, ela tenha o seu raciocínio, a sua mente, o seu psique, o seu espírito liberado para receber essa palavra. Que ninguém saia daqui dizendo: eu ouvi a palavra, mas não compreendi nada do que foi falado. Mas pelo teu Espírito haja um destravar nesse momento, no nome de Jesus, e que as pessoas sejam liberadas para entender e receber a tua palavra nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós vamos falar hoje, se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu falaria a respeito da nossa viva esperança, da nossa salvação e da nossa fé. O apóstolo Pedro, ele começa essa carta, que é uma carta pastoral, falando aos irmãos, e a primeira coisa que Pedro fala aos irmãos não é a respeito das necessidades e nem das tribulações e das provações que os irmãos estavam passando naquele tempo. Essa carta pastoral, ela vem por meio de Pedro para trazer consolo, para trazer ânimo, para trazer aos irmãos encorajamento para continuar, apesar das muitas provações que essa carta fala. Mas Pedro começa a carta, e após a saudação aos seus irmãos, no versículo 3, ele começa dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa a carta dando toda a ênfase a Deus, e ainda mais glorificando ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz bendito, ou seja, bendito, digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Sabe, não importa qual a situação que nós venhamos passar, os nossos olhos, em primeiro lugar, eles devem estar postos no nosso Senhor, naquele que é bendito, naquele que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Mas Pedro, ele poderia começar essa carta pastoral falando aos irmãos: bendito Deus do Senhor Jesus.
Ou começar a carta dizendo: bendito o Pai do nosso Senhor Jesus. Mas Pedro, ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi um apóstolo que andou muito perto de Jesus. Em todo o ministério de Jesus, Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Ele estava ali com o Senhor Jesus desde o início do seu ministério. Ele viu os milagres, ele viu os acontecimentos, ele acompanhou Jesus nas viagens. Mas tem algo que chamou a atenção de Pedro também, é o fato que Jesus se relacionava com Deus, não apenas como Deus, não somente como Deus, mas Jesus relacionava como Pai. É por isso que Pedro, ele traz essa ênfase em dizer Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Deus nos remete ao ser eterno, imutável, criador, onisciente, onipotente, onipresente. Mas Pai nos remete àquele que gera, aquele que dá uma identidade, aquele que dá um destino, aquele que marca a vida do seu filho com um DNA. É por isso que muitas pessoas, elas têm certa facilidade em se relacionar com Deus, na pessoa de Deus como Todo-Poderoso, porque isso é inegável, que Deus é o Todo-Poderoso, é o imutável, é o Criador, é o onisciente, é o onipotente, é o soberano. As pessoas têm uma certa facilidade em se relacionar com Ele como Deus, mas algumas pessoas ainda têm dificuldade de se relacionar como Pai. Porque se relacionar como Pai, como aquele que gera, como aquele que dá uma identidade, como aquele que lança no destino, como aquele que estabelece fundamentos, como aquele que derrama sobre o filho a sua semelhança, isso remete a relacionamento, a intimidade, isso remete a comunhão, isso remete a você estreitar laços. E muitas vezes o ser humano, ele consegue ver Deus como Todo-Poderoso, mas ele não consegue se relacionar como Pai, porque como Pai eu vou ter que ter uma entrega, como Pai eu vou ter que me relacionar, tem que ter uma proximidade. É por isso que Pedro, quando ele olha, ele quer descrever a pessoa de Deus e a pessoa do Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: olha, Ele é louvável, Ele é digno de ser exaltado, mas Ele vê na pessoa de Jesus esses dois relacionamentos, que Jesus se relacionava enquanto homem aqui na terra, Ele se relacionava como Deus, mas também Ele se relacionava como Pai. Pedro certamente viu, quando Jesus, ali na ressurreição de Lázaro, ele ora e ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Era uma intimidade muito grande. E certamente Pedro também viu na crucificação, quando Jesus estava ali entregando o seu espírito, aí ele não chamou de Pai, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Porque no relacionamento de filho, ele tinha certeza que o Pai jamais faria aquilo, mas num Deus de justiça, para salvar toda a humanidade, ele havia entregado o seu filho Jesus. Então Pedro começa dizendo nessa carta: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, e há algo que me chama a atenção aqui, é que ele diz que segundo a sua muita misericórdia. E eu pensando esses dias, eu falei: Senhor, nós não podemos nos esquecer jamais que é segundo a muita misericórdia de Deus que nós estamos na presença dEle. É segundo a sua muita misericórdia, porque nós precisamos entender que nós somos frutos da misericórdia de Deus, que nenhum de nós estamos na presença de Deus por nós sermos bons,
por nós termos nos aproximado dEle, por nós termos chegados até Ele. Não, pelo contrário. A Bíblia diz que não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. A Bíblia diz que nenhum de nós poderíamos chegar diante dEle, porque todos nós estávamos condenados, todos nós estávamos destituídos da sua presença, da sua glória. E eu orando esses dias, eu falei: Senhor, não me deixe jamais esquecer disso, que é a tua muita misericórdia que me faz me achegar, que eu me achegue diante de ti. É por isso que o profeta Jeremias, já com esse entendimento, lá no Antigo Testamento, quando ele escreve em Lamentações, um texto muito conhecido, mas que nós devemos colocar em prática diariamente. Em Lamentações 3, 21 a 23, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Que nós não possamos jamais nos esquecer, queridos, que é pela muita misericórdia de Deus, nós somos frutos da graça de Deus. E a graça é o socorro de Deus para quem pecou. Tem muita gente confundindo a graça de Deus nesses tempos. A graça não é uma liberação para pecar. O pecado traz consequências muito duras na vida do homem, do ser humano. Sabe, não pense: eu vou pecar e depois eu vivo no período da graça, a graça me alcança, a graça me abraça, mas é um preço muito alto. Porque a graça é o socorro para quem pecou, não é uma liberação para pecar. E nós precisamos entender isso, porque nos dias que nós estamos vivendo, existe uma banalização da graça. Não, eu posso viver de qualquer maneira, o Senhor me perdoa. Eu posso fazer qualquer coisa, o Senhor me perdoa. Afinal, nós estamos vivendo no período da graça. Sim, querido, nós estamos vivendo no período da graça, mas a graça não foi de graça. A graça teve o preço da morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. A nossa salvação, ela tem um preço. A nossa salvação foi pela graça, não de graça. Lembre-se disso. A nossa salvação foi pela graça e não de graça. Teve um preço que foi pago. E o preço foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz do Calvário, que foi feita para mim e para você. Sabe, nós vemos várias representações da crucificação de Jesus. E em todas as representações que nós vemos quando o corpo de Jesus, ele é esticado para caber naquela cruz. Porque quando os romanos condenavam alguém para a morte de cruz, os romanos faziam a cruz encomendada para o tamanho daquela pessoa que havia sido condenada. Com Jesus não. Jesus foi preso na sexta-feira, ocorreu já o seu julgamento no sábado, e no domingo ele já estava pendurado na cruz, ele já foi para a cruz. Aquela cruz não era dele, era a cruz de Barrabás. Era para Barrabás estar naquela cruz. E Barrabás representa eu e você, o homem caído no pecado. Então a cruz não foi feita para ele. A cruz havia sido feita para mim e para você. Então lembre-se disso, que a graça é um socorro para quem pecou e não uma liberação para nós sairmos pecando. E lembre-se de uma coisa, que é por muita misericórdia que Ele nos regenerou. A palavra diz aqui no versículo 3,
Ele nos regenerou, ou seja, Ele nos gerou novamente. Ele nos deu uma nova vida, nós nascemos de novo. Sabe, queridos, não é o fato de nós congregarmos. O congregar já é resultado dessa nova vida. Você precisa entender que é necessário nascer de novo. Não nascer da carne e do sangue, mas nascer do Espírito de Deus. Sabe, Nicodemos, o homem letrado, Nicodemos, alguém destacável, mestre da lei, alguém que era habilitado para falar de toda a lei, alguém que era habilitado para ensinar. Ele ficou perplexo quando ouviu Jesus pregando essa mensagem: é necessário nascer de novo. Então Nicodemos vai à noite ter com Jesus. E a palavra diz que quando ele chega, ele fica impressionado com os ensinamentos de Jesus. Então Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Então Nicodemos olha para Jesus e diz: como pode um homem já velho da minha idade voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus olha para Nicodemos e diz: Nicodemos, você não entendeu nada. O que nasce da carne é carne, o que nasce do sangue é sangue, mas precisa nascer do meu espírito, da minha palavra, Nicodemos. É necessário nascer de novo. Sabe, porque com a sua grande misericórdia, o Senhor nos regenerou. Ele faz com que nós venhamos nascer de novo. O novo nascimento é tempo, e o tempo é hoje, de você pensar nesse novo nascimento, de você saber que é necessário nascer de novo, você ter o entendimento que a nossa vida, ela passa muito rápido, que a nossa vida aqui, a Bíblia diz que é como a erva do campo, que pela manhã ela está viçosa, ao meio-dia ela está no seu resplendor, mas à tarde ela já murcha, e no outro dia, quando alguém passa por ali, já não se lembra que houve ali aquela erva, aquela flor da erva. Nós temos que ter na nossa mente, no nosso entendimento, na nossa cabeça, sempre isso, que a nossa vida, ela vai passar. Não sobrou ninguém, irmãos. Eu podia trazer uma mensagem motivacional para você, mas eu quero trazer pelo Espírito Santo uma mensagem de conscientização para você. Para você saber que todos nós vamos passar, todos. Não ficou ninguém, desde Adão até o último homem da terra. Até Lázaro, que foi ressuscitado, morreu depois. Jesus veio como homem, morreu, ressuscitou depois, mas morreu. E nós precisamos entender que nós precisamos da muita misericórdia de Deus, porque foi essa muita misericórdia que nos regenerou, nos fez nascer de novo para uma viva esperança. Para uma viva esperança. Sabe, a regeneração é uma obra do Espírito Santo em nós. Ninguém pode ser regenerado. Ninguém pode ser regenerado por si só. Eu não posso auto me limpar. Eu não posso auto me salvar. Eu não posso mudar por mim mesmo, por mais que eu queira. É por isso que Pedro fala: sua muita misericórdia nos regenerou. Que nós possamos ter esse entendimento, que essa obra de regeneração, essa obra de nascer de novo, é uma obra de Deus, mediante ao Espírito Santo. E eu quero falar aqui algumas características da vida nova com Deus, da regeneração, do nascer de novo, para que você cheque a sua vida nessa noite, para que você olhe para você e veja se você já nasceu de novo, ou se há necessidade de uma entrega, de entregar a sua vida ao Senhor. Quando o Espírito Santo vem até nós para nos regenerar,
A primeira coisa que o Espírito Santo traz a nós é um novo coração. Nós até cantamos, né? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu. Sabe por quê? Porque o primeiro sinal da regeneração na vida de alguém é um novo coração. E quando nós falamos de um novo coração, é a mudança de sentimento. E quando nós falamos de sentimento, nós estamos falando de algo muito mais profundo do que nós pensamos. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele retrata bem a questão desse novo coração, desse novo sentimento, dessa mudança de sentimento que nós devemos ter. E na carta aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 a 8, ele diz: tende em vós. Você quer saber que sentimento está falando? Não é aquele sentimento, aquele que faz suspirar, não. É um sentimento que é capaz de mudar a nossa maneira de ver, de viver, de proceder. Então ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro sinal de uma vida regenerada, uma vida de novo nascimento, é o coração novo, é a mudança de sentimento. Agora nós queremos trazer em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós queremos agora a obediência na nossa vida. Nós queremos obedecer e não nos rebelar. Porque a rebelião, a rebeldia é sinal de quem conhece o que é a verdade. Porque só pode se rebelar contra a verdade quem conhece a verdade. Mas quando nós recebemos um novo coração, nós queremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento da obediência, o proceder da obediência. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que está sendo regenerada, que foi regenerada pela obra do Espírito Santo, é o desejo de ter um novo coração. Sabe, o velho coração pode até querer bater, pode até querer estalar, mas você diz: não, agora eu nasci de novo e eu rejeito tudo isso. Eu quero ter o coração que teve o meu Senhor aqui na terra. Eu quero ter um novo coração que me remete a um novo sentimento. E esse novo sentimento não é de ira, não é de inveja, não é de raiva. Esse novo sentimento é um sentimento que me leva a obedecer como Jesus obedeceu. Sabe, queridos, é uma mensagem reflexiva. Mas eu tenho a responsabilidade de trazer até você isso. Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão confundindo a religião com a salvação. De simplesmente vir, de simplesmente ouvir, e não de um nascer de novo. A segunda característica do novo nascimento, da regeneração, é uma nova mente. Primeiro nós recebemos um novo coração. E agora nós não queremos mais o mesmo jeito de sentir. Nós queremos o sentimento que houve em Cristo Jesus. E agora a segunda característica, o segundo ponto fundamental que nós devemos identificar na nossa vida, é que o novo nascimento nos traz uma nova mente, uma nova mentalidade. Enquanto o novo coração remete à mudança de sentimentos, a nova mente remete a mudanças de pensamento.
pensamentos. O que eu pensava, eu não penso mais. Aquilo que eu projetava na minha mente, eu não projeto mais. Porque agora eu nasci de novo, e o novo nascimento me traz uma nova mente, me traz uma nova mentalidade, me traz a mudança de pensamentos. E Paulo também escrevendo aqui aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, ele fala da seguinte maneira: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. O que eu e você temos pensado? O que tem movido os nossos pensamentos? Mas talvez você me diga: não, mas eu tenho que pensar no meu trabalho, eu tenho que pensar no meu estudo, eu tenho que pensar na minha família. Sim, mas o que eu estou falando é de uma centralidade de pensamento, onde o teu trabalho glorifica a Deus, onde o teu estudo glorifica a Deus, onde a tua família glorifica a Deus. Então tudo que você pensar agora remete à glorificação do nosso Deus. Você pensa agora no que é do alto. Você pensa agora, como o apóstolo Paulo diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ou seja, se você nasceu de novo, se você é alguém que o Senhor trouxe essa regeneração, por causa da sua muita misericórdia, você não só vai pensar, como você também vai buscar as coisas do alto. O que é que você tem buscado? Qual é o acúmulo que você tem feito? Sabe, de tudo que o Senhor te permitir aqui na terra, busque as coisas do alto. Busque as coisas que estão em cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É de lá que você precisa toda a revelação. É de lá que você precisa força. Hoje, conversando aqui no culto matinal, depois conversando com o Franklin ali fora, e a gente conversando a respeito dessa entrega, o Franklin falou para mim: pastora, até a minha saúde, eu tenho que ver como algo que eu devo entregar ao Senhor, porque se eu não tivesse saúde, eu não estaria aqui. A gente falando a respeito dessa entrega, de a gente se dedicar às coisas do Senhor, que tudo que o Senhor traz na nossa vida é para o louvor da glória dele. Ele falou: pastor, até a minha saúde eu vejo como uma entrega a Deus, porque se Deus não me desse saúde, eu não estaria naquela bateria. Falei: glória a Deus por esse entendimento. Tudo que a gente buscar deve ser do alto, para glorificar a pessoa do nosso Deus. Então, do novo nascimento, primeira característica: você tem um novo coração que te leva à mudança de sentimento. Em segundo lugar, você tem uma nova mente que te leva à mudança de pensamento. Você já não pensa nas coisas da terra. E em terceiro lugar, como característica de um novo nascimento, agora não é somente um novo coração, não é somente uma nova mente, mas é uma nova vida por inteiro. E nova vida nos remete à mudança de procedimento. Mudança de sentimento é o primeiro lugar. Mudança de pensamento em segundo lugar. E em terceiro lugar, mudança de procedimento. Porque eu não somente sinto, eu não somente penso, mas agora o meu sentir, o meu pensar vai nortear o meu proceder em Cristo Jesus. Agora é como eu ando, como eu me porto, que vai demonstrar se eu nasci de novo ou não, se eu fui regenerado ou não. Porque tem muitas pessoas vivendo só aí no âmbito do pensamento, mas na hora de proceder, o proceder é outro. Existem muitas pessoas falando, mas na hora de proceder, o proceder é outro.
Então não é só o sentir, não é só o pensar, não é só o falar, mas é como eu caminho na face da terra, é como eu ando, é o meu proceder, são as minhas atitudes. E a palavra ainda diz: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais. Ou seja, é uma mudança de vida, é uma mudança que nós vemos o Senhor fazer na nossa vida. E aí João vem falando a respeito disso nas suas cartas. E João enfatiza, o apóstolo João enfatiza muito sobre esse novo proceder. E na carta de 1 João, no capítulo 2, no versículo 6, ele diz: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Talvez você diga: qual é o procedimento que eu devo ter? Olhe para Jesus. Como é que eu devo andar? Olha para Jesus. Como é que eu devo amar? Olha para Jesus. Como eu devo servir? Olha para Jesus. João diz: quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. O nosso molde é Jesus. O nosso padrão é Jesus. Então essa muita regeneração que Pedro fala aqui, a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, é justamente isso. Agora então nós somos chamados a viver com um novo coração, com uma nova mente e com uma nova vida. E aí ele diz que nós somos chamados para uma viva esperança. Nascemos de novo para uma viva esperança. Sabe, a ressurreição de Jesus Cristo nos garante a vida eterna. Eu não sei qual a expectativa que você tem da vida eterna, porque muitas vezes você está com a sua visão, com a sua mente centralizada na morte, e achando que a morte é algo ruim, enquanto a Bíblia diz que o Senhor se alegra na morte dos justos. Enquanto a palavra do Senhor diz que a morte, na verdade, é uma passagem para nunca mais sofrermos e nem termos a tristeza no nosso coração e nem lágrimas nos nossos olhos. Mas a palavra diz que a ressurreição de Jesus Cristo é que nos garante essa vida eterna. Não sei se isso alegra o teu coração, mas eu quero te dizer que de toda forma nós vamos partir, e é melhor nós partirmos com essa certeza dessa vida eterna em Cristo Jesus. Sabermos que nós temos uma vida eterna. Sabe, a vida cristã é uma vida de esperança. É por isso que Pedro fala uma viva esperança. Não caminhamos para um futuro desconhecido, mas nós confiamos para a certeza de uma glória eterna em Cristo Jesus. Nós não caminhamos só para cá. Sabe, Paulo escrevendo aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 19, ele diz o seguinte: se nós esperarmos em Cristo, somente nesta vida, aqui está bom demais, eu vou cantar, então eu pulo na presença de Deus, então eu danço. Se for só por essa vida, se tudo que a gente quiser for só aqui, ele fala o seguinte: se esperarmos em Cristo, só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós acharmos que é só isso aqui, que é só vir ao culto, que é só uma reunião, que é só uma campanha, se nós esperarmos só por um emprego, só pela empresa, se nós esperarmos só pela casa nova, só pelo carro novo, nós esperarmos só pelo asfalto passar na nossa rua, só pela viagem que nós vamos fazer, se esperarmos só naquilo que é dessa vida, não sou eu que digo, queridos, você pode até se ofender com essa palavra, mas não sou eu que falo isso. A Bíblia diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais os miseráveis de todos os homens. Se nós esperarmos só por uma cura, se nós esperarmos só por um milagre, se a nossa vida cristã se resumir só nisso, só por algo que acontece só nessa terra, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque o que Ele tem para nós é muito superior a isso. Ele tem isso também. Ele tem milagres? Tem. Ele tem as bênçãos? Tem.
Ele tem a cura? Tem, e olha, eu creio, sou fruto disso, sou testemunha disso, mas eu sei também que Ele tem a vida eterna para nós. Eu sei também que tem os céus reservados para nós. Eu sei também que tem novo céu e nova terra. Eu sei também que existe a ressurreição dos mortos. Eu sei também que ainda que nós venhamos tombar nessa terra, todavia no soar da última trombeta, nós ressuscitaremos para estar com Ele por toda a eternidade. Essa é a certeza que nós devemos ter de um coração que nasceu de novo. E ele ainda diz que essa salvação vem acompanhada de herança. Olha o que ele diz: regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dos mortos, para uma herança incorruptível. Se Deus é bom demais, gente. Deus é maravilhoso demais. Ele nos chama para Ele. Ele nos faz nascer de novo. Ele nos regenera. Ele muda a nossa mente, muda o nosso pensar, muda o nosso sentir, muda o nosso proceder, e Ele ainda nos garante uma herança incorruptível. A salvação vem acompanhada de herança. E a primeira herança, Ele diz, herança incorruptível, que não perece, não se deteriora, não apodrece. Aquilo que nós conseguimos aqui na terra, por mais, a maior herança. Se você recebe gado, uma hora o gado vai morrer. Se você recebe uma casa, uma hora a casa vai se acabar. Se você recebe um carro, uma hora o carro você vai precisar mudar. Tudo que você recebe de herança aqui na terra vai se deteriorar um dia. Mas Ele diz que Ele nos chama para uma herança incorruptível, que não perece, não se deteriora, não apodrece. Então, além de Ele nos salvar, Ele nos chama para essa viva esperança. Em primeiro lugar, uma esperança incorruptível. E em segundo lugar, Ele nos chama para uma esperança que diz aqui, sem mácula. Olha no versículo 4, para uma herança incorruptível, depois sem mácula, sem mancha, absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou contaminação. Sabe como nós estamos? Você pode olhar para quem está do seu lado. Todos nós estamos com medo da contaminação aí, ó. Todo mundo de máscara. Todo mundo com medo da contaminação. Eu também tenho. Estou com a minha aqui. Mas a Bíblia diz que lá nós receberemos uma herança absolutamente limpo, sem nenhum tipo de sujeira ou contaminação. Tem algo reservado para nós. Tem algo nos esperando. E em terceiro lugar, no mesmo versículo 4, ele fala primeiro incorruptível, depois sem mácula, e ele fala a terceira herança que vem acompanhada na nossa salvação: imarcessível, impossível de se corromper, inalterado, significa a palavra imarcessível. É a herança que Ele tem para nós. Então Ele muda a nossa mente, Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso procedimento, e juntamente com a salvação, Ele traz uma herança que é incorruptível, Ele traz uma herança sem mácula, e Ele traz uma herança imarcessível. Sabe, não tem ninguém que vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: ah, eu não percebi o teu amor, a tua graça. Esse Deus é bom demais. Esse Deus é maravilhoso. Essa graça é a graça que nos abraça, que nos alcança. Sabe, depois o apóstolo Pedro continua ainda dizendo no versículo 5, que sois, olha, Ele nos salva, nos regenera, nos dá herança por meio, com a salvação, e Ele nos guarda pelo seu grande poder. Olha o que diz aqui no versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. E Ele vem então e Ele nos guarda pelo seu poder mediante a fé. Talvez você me pergunte: como podemos saber que a salvação planejada, essa salvação pregada, essa salvação oferecida, ela não se perderá? Qual é o alicerce dessa certeza? A segurança da nossa salvação, ela é garantida, sabe por quem? Pelo pastor Jefferson. Tadinho de nós.
A nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. É por isso que você pode ter certeza da sua salvação. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Porque não depende de você, dependeu dEle e Ele já consumou na cruz do Calvário. Então, qual é a certeza da minha salvação? A segurança da nossa salvação é garantida pelo próprio Deus. Sois guardado pelo poder dEle. Há um poder, queridos, nele. Há um poder que é revelado. E ele diz, guardados pelo poder mediante a fé. A segurança da salvação não está nas nossas frágeis mãos. A segurança da salvação não depende do nosso conceito, não depende daquilo que nós falamos, mas a salvação, a nossa salvação está guardada pelo poder de Deus. Sabe, a palavra diz que nenhum poder, nem no céu, nem na terra, nem nas alturas, nem na profundidade, nada, absolutamente mais nada, pode nos afastar do poder de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 38, ele começa dizendo, pois estou convencido, e eu quero dizer também que eu, Valdinei de Bandeira, também estou convencida, o Espírito me convenceu, que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você já foi convencido disso? Ou você ainda está em dúvida? Ou você ainda fica pensando, será se é assim mesmo? Será se é isso? Será se é dessa forma que eles falam? Não é da forma que nós falamos, é da forma que a Bíblia afirma. E essa palavra, ela é imutável. Essa palavra, ela é fiel e digna de toda aceitação. Então, confie no que a palavra diz. Nada e nem ninguém é capaz de nos separar desse amor, dessa graça, dessa salvação que está guardada no poder de Deus. E depois ele ainda continua dizendo, nisso exultai. Se alegre nisso, exultação é alegria. Ei, com o que você tem se alegrado? Você está esperando o que para se alegrar? Se alegre na sua salvação. Sorria por causa da sua salvação. Sabe, celebre por causa da sua salvação. Você está esperando o quê? Ter um culto animado para você celebrar? Não, quando você chega aqui, eu celebro a Deus por causa da minha salvação, porque o Senhor me salvou naquela cruz do Calvário, porque o meu Jesus morreu e ressuscitou por causa de mim, foi por causa de mim. Se existisse somente eu na face da terra, Ele teria feito a mesma coisa, para me resgatar, para me trazer de volta a comunhão dEle, para eu chamar Ele de Pai, meu Pai, para saber que Ele me traz fundamentos, saber que Ele me dá um destino, saber que Ele vem me dar uma semelhança, o DNA dEle vem sobre a minha vida. É nisso que nós devemos se alegrar. É por isso que Pedro diz aqui no versículo 6, nisso exultai, se alegre. O que você tem se alegrado? Você está esperando o que para se alegrar? Se alegre no Senhor. Nisso exultai. Sabe, Tiago escrevendo aqui no capítulo 1, versículo 2 a 4, diz, meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Ai meu Deus, o que é isso? Não é só um tipo de provação, são diversas. Você passou por uma, fica tranquilo, vai ter outra. Mas o que ele diz? Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Sabe aquela pessoa que vai ser perseverante, que não vai desistir no meio do caminho? É aquela que está sendo provada. Porque a prova vem, a provação vem. A provação vem, não é para te reprovar, é para te habilitar. E para fazer com que você alcance outros níveis. E que você alcance
ainda lugares que você jamais imaginou em Deus. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então agora, quando você estiver passando por uma provação, você vai falar: Senhor, eu sei que o desejo do Senhor na minha vida é que eu seja maduro, que eu seja íntegro, e que em mim não venha faltar nada, porque agora eu vou estar à semelhança do Senhor Jesus. Quando a Isabela era pequena, a Isabela sempre teve umas pérolas. E toda vez que eu prego sobre provação, eu lembro dela. Ela chegou um dia em casa e disse: mãe, hoje foi igualzinho que o Lázaro canta. Foi aquela época o Lázaro, aquele irmão Lázaro, né, cantava várias canções. Eu falei: o que foi, menina? Ela falou: hoje eu fiz uma prova. Eu fui passando pela prova e dando glória a Deus, glória a Deus. Toda vez que eu falo de provação, eu lembro disso da Isabela. Passando pela prova e dando glória a Deus. Sabendo que você está sendo o quê? Aperfeiçoado. Sabendo que você está amadurecendo. Sabendo que você está sendo levado a um lugar em Deus, para que a finalidade da tua fé seja aprovado. Tem muita gente que fala assim: mas eu tenho a fé pequena demais. Você sabe que a fé que Deus assemelhou a gente foi o menor grão que havia? Deus não pediu uma grande fé de você. Talvez com essa mensagem você está pensando: mas eu estou com a minha fé pequena demais. Deus não pediu uma grande fé. Deus pediu uma fé semelhante ao menor grão que pudesse haver. Porque o apóstolo Pedro diz assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé. Eu quero te falar uma coisa: a tua fé tem valor. Se o inimigo tem falado para você, não adianta você crer. Não adianta você continuar orando, porque a sua fé é pequena demais, você nunca vai alcançar. Repreenda no nome de Jesus, porque a tua fé tem valor. A palavra diz: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor para a glória de Deus. Sabe, a nossa fé não é para nós conseguirmos um emprego novo somente. A nossa fé não é só para ser curado. A nossa fé não é só para ter uma casa nova. A nossa fé não é para aumentar o salário. A nossa fé é para ser redundada em glória e louvor para o nosso Deus. Porque todas essas coisas Ele dá, mas Ele dá como um acréscimo. Sabe, a nossa fé, o valor da nossa fé é confirmado. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Eu quero dizer para você: você tem uma alma. E você precisa ter a certeza da sua salvação. Você precisa ter a certeza da sua salvação. Você precisa compreender que Ele nos chama para isso, para um novo coração, para uma nova mente, para uma nova vida, para uma viva esperança, para uma salvação que vem acompanhado de uma herança incorruptível, de uma herança sem mácula, de uma herança inacessível. Sabe que a nossa salvação é guardada pelo poder de Deus, para saber que é nisso que nós devemos nos alegrar, e que a nossa fé redunde para o louvor do nosso Deus, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele vai voltar. Você entendeu? Jesus Cristo vai voltar. Como é que eu sei que Jesus Cristo vai voltar dessa vez? Porque Ele falou que Ele viria da primeira vez e Ele veio. E como Ele veio da primeira vez, Ele virá na segunda vez. E a Bíblia diz que no momento, num abrir e piscar de olhos, Ele virá. E a Bíblia diz que assim como nós não esperamos que o ladrão chegue à meia-noite na nossa casa, ele chega inesperado, assim será a volta do Filho do Homem. Você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Jesus Cristo vai voltar. Eu tenho a responsabilidade de falar para você: Jesus Cristo vai voltar. E você precisa estar preparado para a volta de Jesus. Você precisa nascer de novo.
Para você poder cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus, você precisa nascer de novo. Porque se você não nascer de novo, você vai ter medo. Você vai ter medo da volta de Jesus. Você vai ficar torcendo para que Jesus não volte logo, porque você não se sente preparado. Você precisa hoje entregar sua vida a Jesus. Dizer: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ter um novo coração, eu quero ter uma nova mente, eu quero ter um novo proceder, eu quero ter a certeza da vida eterna, eu quero ter a certeza de Jesus na minha vida. Eu não sei se você já fez essa entrega. Eu não sei se você tem a certeza dessa salvação. Mas eu quero dizer que a salvação não depende de você, depende dele. Tem muita gente que prega: a salvação só depende de você. Não, depende dele. E ele já morreu na cruz do Calvário por nós. Agora cabe a você entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu me entrego a ti, para que eu possa também cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode ficar de pé nessa hora, se você puder. Se você não puder, fique à vontade, fique sentado assim mesmo. Pai do Senhor Jesus Cristo, digno de todo louvor. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. E só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente você precisa tirar o medo hoje do teu coração. Oh, Jesus, nós te adoramos, Deus, porque o teu amor lança fora todo medo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me
queridos, assim como naquele dia Nicodemos ouviu de Jesus que era necessário nascer de novo, nós precisamos nascer de novo. Se existe alguém aqui nessa noite que você não tem ainda essa certeza do seu novo nascimento, você pode tomar essa atitude hoje e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. Sabe, isso não é vergonha. Isso é a melhor atitude que alguém pode ter na vida, é a melhor decisão da vida. Então, se tiver alguém aqui nessa noite que quer nascer de novo, que quer falar: Senhor, eu quero ter essa certeza de salvação, e você ainda não tem, você tinha medo da volta de Jesus, faça isso hoje. Não deixe para amanhã, porque nós não sabemos a hora que o Senhor vai voltar. Tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer falar para o Senhor: Jesus, eu quero receber, eu quero ter a certeza de salvação. Tem alguém aqui essa noite que quer ter essa certeza? Dê um sinal com a sua mão, se você quer ter essa certeza. Ou todos aqui já têm essa certeza. Não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar essa oportunidade. Nós raramente fazemos isso. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você ainda não tem essa certeza, hoje é o dia de você ter essa certeza, para você poder cantar: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem, Senhor. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem. Só em ti, Senhor, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Você que está em casa, se você quiser entregar a sua vida a Jesus, não deixe passar essa oportunidade. Não deixe passar, porque nós estamos vivendo os últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias, e Jesus Cristo está voltando. Ô Senhor, eu oro, Deus, pela vida, Senhor, do teu povo, da tua igreja, dos meus irmãos, Senhor. E nessa noite nós queremos te agradecer pelo novo nascimento. Nós queremos te agradecer pela vida nova que temos em Cristo Jesus. Deus, somente nós, no nosso interior, no nosso particular, nós sabemos dessa certeza. Oh Deus, mas hoje, o dia que se chama hoje, é o dia da oportunidade, é o dia que não podemos deixar passar. Deus, mas nós queremos te agradecer, nós que já temos a certeza da nossa salvação, nós queremos te agradecer,
te agradecer pela regeneração, pela graça, pela herança, porque somos guardados pelo teu poder, oh Deus, pela fé, Deus, pela fé, Jesus, pela fé, a fé que é movida pela tua palavra, Deus, pela tua palavra, a tua palavra que nos traz a convicção que Jesus morreu e ele ressuscitou, e um dia ele voltará, um dia ele voltará, aleluia. Breve Jesus voltará. Aleluia! Breve virá. Breve virá, breve Jesus voltará. Essa é a nossa convicção. Ele voltará, ele voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, Breve virá. Breve Jesus voltará. Você pode aplaudir Jesus. Aleluia! Ele pode voltar hoje, ele pode voltar amanhã, ele pode voltar daqui a alguns anos, mas uma certeza nós temos: ele voltará. Aleluia! Podeis assentar, queridos, no nome de Jesus. Eu quero estimular, eu quero encorajar o teu coração nessa semana a falar de Jesus para alguém. Eu quero encorajar o teu coração a evangelizar alguém. Fale de Jesus para alguém. Assim como Jesus veio para a tua vida, ele vem na vida de outras pessoas. Porque nós temos que falar essa verdade. Se o homem, se a mulher